Olá, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica, meu nome é Aline Daroni e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre encarnação e reencarnação. Ou seja, o que é isso e por que ele é a base da compreensão do espiritualismo e a base, na verdade, de tudo aquilo que a gente fala quando a gente discute sobre evolução, a gente discute sobre outros mundos, discute sobre as nossas descobertas, sobre mediunidade. Eu acho que a reencarnação é o princípio da crença de todo espiritualista ou espírita quando a gente pensa na evolução. Então é importante trazer esse assunto para a gente entender a definição, o porquê que acontece, o que é isso, que vai ficar muito mais claro para depois entendermos todos os outros pontos que vêm com esse fenômeno que é a encarnação e reencarnação. Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós somos espíritos energéticos, nós temos uma energia, nós somos infinitos, ou seja, nós não temos um período, um tempo que se esgota, né? Nós não temos a morte, na verdade não existe, ela é muito relativa e muito limitada à percepção da carne. Então nós como espíritos, nós somos fluídicos, nós somos energia e nós não acabamos, né? Não deixamos de existir, nós podemos nos modificar, nos transmutar, mas nunca deixar de existir, tá? Então, nós somos, então, eternos, né? Então, quando a gente pensa que nós somos eternos, a gente já tira de mente a questão da morte. A gente pode ter a compreensão óbvia, né, clara, que nós deixamos de ter a nossa carne, como nós conhecemos, mas o espírito, ele continua, tá? Para a gente compreender a evolução, a gente tem que entender por que a gente tem a necessidade de encarnar. Então, vamos dar uma olhada no plano espiritual. Vamos pensar no plano espiritual. Quando a gente não está encarnado, quando a gente está vivendo no nosso mundo real, na nossa vida real, que a gente compreende, né, que é o plano espiritual, a gente está dentro do padrão vibratório que nós vibramos. Então, nós convivemos com aqueles espíritos que vibram no mesmo padrão vibratório, nós estamos com a matéria que está pertinente àquilo que nós vibramos. Então, você está numa colônia espiritual, você está em um exílio, você está numa recuperação, sempre vai estar pertinente àquilo que você vibra, tá? Você vai estar sempre perto dos seus afins e muito próximos daquilo que você emite. Muito próximo daqueles que têm a mesma expansão de consciência, muito próximo daqueles que sentem ou vibram próximos a você. É importante dizer que nós somos indivíduos, né? Nós somos individuais, ou seja, nós pensamos por si só, nós temos as nossas ideias, nossos questionamentos, não é isso que eu tô falando. As pessoas, elas são diferentes, elas têm as suas jornadas de forma diferentes, mas o que eu tô querendo dizer aqui com afins é que a vibração, o objetivo, aquilo que elas querem, elas têm muita afinidade. Então, se a pessoa pensa positiva, ela pensa no crescimento humano, ela pensa como poderia ser bom se todo mundo agisse de uma forma positiva, ela já superou sentimentos como egoísmo, mágoas, questões mais enraizadas, né, vingança ou coisas nesse sentido, ela vibra e ela convive com seres que também vivem dessa mesma vibração, tá? Então, o plano espiritual, a gente acaba vivendo em grandes bolhas dentro daquilo que nós vibramos, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes, a gente precisa resgatar débitos, ou seja, nós tivemos débitos, nós tivemos vivências na qual nós pecamos, nós agimos de forma equivocada com outros seres que podem ser que não estejam vibrando na mesma faixa que a gente. Eles podem estar vibrando de forma muito mais sutil, muito mais evoluída, então em outra faixa que você não alcança, como ele pode estar vibrando muito mais pesado, ele pode estar mais no umbral, ele pode estar mais enraizado naqueles sentimentos negativos, tá? Mas nós temos laços com essas pessoas, nós temos vínculos com essas pessoas e nós temos, sim, uns débitos, né? Então, o que acontece? Nós muitas vezes conseguimos resgatar esses débitos
em algum lugar, digamos assim, neutro. E aí, que lugar que é esse? É a Terra, é o encarnado. Porque no encarnado é a oportunidade que nós temos de juntar e fazer uma grande mistura de pessoas que vibram de formas totalmente diferentes. Então, quando elas encarnam, elas se misturam. Então, dentro de uma família, você pode ter pessoas que vibram muito positivo, que são super amorosas, super gentis, são super carinhosas, com pessoas que são nervosas, são pessoas que são muito mutuadas, são muito rancorosas, são muito vingativas, têm sentimentos muito negativos. Então, você consegue ter numa mesma família pessoas que vibram totalmente diferente. Porque é a oportunidade, é a bênção que nós temos de estar encarnado, é a oportunidade de convivermos com as pessoas que no plano espiritual teríamos mais dificuldade de conviver. Então, o encarnar nada mais é de que juntar todos os tipos de evolução dentro de uma experiência na qual a gente não tem a percepção clara. Então, nós somos sempre colocados à prova para que a gente, se você já evoluiu, você já está um pouco mais sutil, mas você mostrar que de fato aprendeu aquela lição, que você está cada dia mais evoluindo e você coloca na prática aquilo que você emana, como aquelas pessoas que às vezes pegam muito mais pesado, tem uma energia mais pesada, e elas têm a oportunidade de conviver com pessoas mais sutis e, quem sabe, aprender pelo exemplo, aprender pelo perdão, aprender pela convivência. Então, o encarnar, gente, é a oportunidade que a gente tem de literalmente deixar de lado a nossa posição vibracional e termos a oportunidade de vivenciar e ter experiências com pessoas, seres de todos os tipos de vibração e que vão trazer com isso todo tipo de prova e expiação que a gente precisa para o nosso espírito. Se nós dependêssemos apenas da nossa experiência no plano espiritual, demoraria muito mais e nós não conseguiríamos muitas vezes passar por experiências necessárias que apenas encarnado a gente consegue. Com essa definição, a gente consegue entender também por que temos a reencarnação, ou seja, reencarnar outras e outras vezes com outro corpo, com outro vestimenta corporal, tá? Por que a gente reencarna várias e várias vezes? Porque a gente é muito débito, a gente tem, tá? Então, a gente precisa muitas vezes reencarnar várias vezes para nós passarmos por várias experiências na qual a gente consiga resgatar e provar que nós aprendemos, que nós já somos mais competentes, que nós deixamos nosso ego de lado, que a gente consegue perdoar, que a gente consegue viver com pessoas que não vibram na mesma frequência que a gente, que não pensam como a gente, mas isso não tire a nossa essência. Então, a oportunidade do encarnar e do reencarnar é nós demonstrarmos que, independente do desafio que é oposto para nós, nada vai tirar a nossa essência ou quem nós somos como energia e que é a oportunidade da gente demonstrar que nós somos, na prática, aquilo que a gente emana. E também a oportunidade de resgatar débitos que nós temos de vidas passadas e até mesmo a oportunidade de crescermos. Porque isso é muito importante também. É importante os débitos, mas é muito importante também enfatizar a oportunidade que nós temos de aprendermos, nós termos acesso a pessoas que têm uma frequência vibracional muito melhor do que a nossa, ou seja, tem um pezinho lá mais evoluído, e aí a gente consegue ter essa pessoa como referência, ter essa pessoa como alguém que você quer seguir, né? Vemos aí a encarnação de Jesus, né? De seres como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, né? Sempre aparecem alguns seres que podem ser uma luz que a gente pode seguir e acompanhar e mudar os nossos atos e pensamentos, tá? Então, gente, o que é encarnação?
é viver num plano na qual não há distinção entre a sua vibração, você convive com todos os tipos de espírito e que isso vai trazer para você resgates e provas e que vai trazer muita oportunidade da sua evolução espiritual. E é sim um grande trampolim para você evoluir. Então aqui é uma escola e essa escola ela é colocada com alunos de todos os níveis na mesma sala, para que você estimule a convivência entre eles e a evolução conjunta, individual e conjunta, que é muito importante. Toda essa evolução, todo esse crescimento, ele se reflete claramente no plano espiritual e a gente leva com a gente as experiências que a gente trouxe na encarnação. Então, o que eu quis fazer aqui? Apenas uma forma da gente começar a entender o objetivo do encarnar e o reencarnar. É claro que a gente pode entrar em vários pontos aqui de discussão, como os resgates e as provas, que a gente pode aprofundar em cada um deles, mas o que é importante, de novo, frisar, é que quando a gente encarna, a gente está com o objetivo de crescer. É a oportunidade de conviver com aqueles que a gente não necessariamente conseguiríamos viver de forma tão próxima e aberta e com oportunidade de crescimento no plano espiritual. E é por isso que a gente encarna, tá? Então, gente, a gente tem que aproveitar todo o momento que nós estamos encarnados, porque é uma grande oportunidade de crescimento espiritual. A gente consegue, de forma exponencial, aprender quando estamos encarnados. Diferente do plano espiritual, que demora um pouquinho mais, porque nós não temos experiências como nós temos experiências aqui encarnados. Por quê? Relembrando, porque no plano espiritual a gente está muito mais convivendo com a mesma faixa vibratória. Você vai fazer trabalhos em outras faixas vibratórias, mas a diferença é de convivência e de se colocar em situações de provas e expiações é muito diferente, tá? Então, vamos aproveitar o nosso momento encarnado, é a oportunidade de crescer, tenha paciência com aqueles que te irritam e aproveitem aquelas pessoas que te inspiram e a gente consegue, com isso, aprender com todos os espíritos, com todas as pessoas que nos cercam e que fazem parte da nossa vida encarnada. Lembre-se que a oportunidade de estar com elas é essa e provavelmente alguma lição você tem para estar cercado dessas pessoas à sua volta, tá bom? Espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse ponto. Claro que você pode escrever aqui embaixo, tirar dúvida, ou se você quiser debater o assunto, a gente vai se aprofundando cada vez mais. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!